Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Biotecnologia Online, onde eu estou gravando aqui, fiz uma apresentação de mais um vídeo para vocês, espero que vocês gostem do conteúdo. O título da apresentação é GNU Linux Ubuntu e LibreOffice, software livre, suas liberdades e licenças. Então eu trago um conteúdo aqui para vocês, eu espero que seja interessante, são softwares que eu recomendo, que eu uso no meu dia a dia e geralmente recomendo a meus alunos, as pessoas que eu conheço. Fiz essa apresentação para elucidar algumas situações, alguns conceitos aqui que as pessoas estavam me perguntando, tá bom? Então sejam bem-vindos e vamos iniciar nossa apresentação, né? Sou o Robson Soares Silva, professor aqui da UFMS de Ponta Porã, tá bom? Então, iniciando, eu quero falar para vocês, muitos softwares livres são usados, né, em ambientes proprietários sem problemas e tudo funciona bem. Eu falo isso muito para os meus alunos, inclusive eu uso um software chamado BR Modelo na aula de banco de dados. Baixei esse software gratuitamente, eles baixaram, podem levar para suas casas, podem usar em seus trabalhos, né? Então essa é a ideia aqui da apresentação, mostrar um pouco sobre isso, né, para todo mundo, para todos vocês. E eu venho mostrar aqui como uma opção a mais para ser analisada. Claro, tem vários softwares proprietários excelentes, mas eu venho aqui com uma opção de mostrar algumas opções livres que podem ser usadas por vocês e que vocês podem recomendar para outras pessoas também, né? O LibreOffice é uma opção equivalente ao Microsoft Office, né? O Writer é equivalente ao Word, o Calc é equivalente ao Excel, o Impress é equivalente ao PowerPoint. Eu uso esses softwares muito bem, são muito bons. E eu vou demonstrar aqui para vocês, né, nesse vídeo. Outras opções interessantes. O GIMP é equivalente ao Corel Draw e o Inkscape é equivalente ao Photoshop. Tá? Você sabia que às vezes você usa software livre sem saber, né? Sem ter ideia que está usando? Olha só alguns softwares livres muito usados. Ó. O Mozilla Firefox é um navegador web muito bom, né? Um software livre de código aberto, criado por uma comunidade de milhares de pessoas ao redor do mundo. O Google Chrome, ele foi baseado no projeto Chromium. O Chromium é um projeto de navegador web de código aberto, no qual o Google Chrome baseia o seu código-fonte. Outra coisa, o Android dos smartphones, né? Ele é um software livre, ele é baseado no Linux, né? Então, os terminais eletrônicos do Banco do Brasil, né? Entre muitos outros. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês isso? A relevância desse tema. Né? Isso mostra a importância desse tema para todas as pessoas do mundo e para muitas pessoas da área de tecnologia, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Que é importante eles terem ideia das duas coisas, que às vezes eles podem propor uma solução, mas a gente tem que estar sempre pronto a se adaptar a todas as situações. Mas aqui eu estou passando para vocês um conhecimento que pode ser bastante útil. Eu espero que seja muito útil para vocês, tá bom? Então, você sabe quem são esses personagens aqui, ó? E o que eles representam para o mundo dos softwares usados no mundo atualmente? O que Richard Stallman iniciou em 1983? O projeto GNU. Eu vou mostrar detalhes sobre isso, né? O que o finlandês Linus Torvalds lançou em 1991? Ali foi a primeira versão do Linux, né? E isso possibilitou uma série de outras versões que as pessoas chamam outros sabores, né, do Linux e que são muito usados em todo o mundo, né? Tanto em servidores, principalmente em servidores, e em ambiente desktop também, em celulares e assim por diante. Nessa apresentação eu vou mostrar isso tudo para vocês e o reflexo disso nos dias de hoje. E farei uma demonstração prática do LibreOffice e do terminal Linux. Tá? Eu vou dar umas dicas aqui bem legais, que eu já passei para algumas pessoas e gostaram muito, foi muito útil para elas. Aí por isso eu estou fazendo o vídeo, tá bom? Então, uma breve apresentação aqui antes da gente já ir para a parte prática. Eu sou professor na UFMS de Ponta Porã, doutorando em bioinformática na UFMS pelo programa de pós-graduação em biotecnologia e biodiversidade da Facfam UFMS. E eu vou apresentar aqui para vocês o Linux e alguns dos seus principais aplicativos e explicar sobre o conceito de software livre. Olha que detalhe importante. E suas 4 liberdades essenciais. Você sabe quais são as 4 liberdades essenciais do software livre? Se prepare que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês isso. A liberdade 0, 1, 2, 3 são as 4 liberdades, né? Este é mais um vídeo de divulgação científica do canal Biotecnologia Online
Eu trabalhei este tema com meus alunos e tentei resumir nesse vídeo uma série histórica sobre o desenvolvimento do software livre e seus principais personagens. O Linux ele é um software livre muito utilizado para o mundo computacional, em geral, e também em bioinformática, muito usado, que é a área que eu atuo diretamente, que eu faço doutorado, e na biotecnologia em geral. Vou estar mostrando isso muito para vocês. Bom, qual seria o conceito geral? O que é um software livre? Devemos entender aquele software que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários. A grosso modo, isso significa que os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Assim sendo, software livre é uma questão de liberdade e não de preço. E agora sim, pessoal, olha que interessante. Quais são as 4 liberdades essenciais? A liberdade de executar o programa como você desejar, para qualquer propósito, é a liberdade 0. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, liberdade 1. Para tanto, o acesso ao código-fonte é um pré-requisito. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar outros, liberdade 2. E a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros, que é a liberdade 3. Dessa forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de beneficiar de suas mudanças. Para tanto, o acesso ao código-fonte também é um pré-requisito. Pessoal, e o que é esse projeto GNU? O manifesto GNU, que segue abaixo, foi escrito por Richard Stallman em 85 para pedir apoio no desenvolvimento do sistema operacional GNU. Parte do texto foi tirada do anúncio original de 1983 e ele procura manter a liberdade do usuário. Então, pessoal, olha, o Richard Stallman ele criou um pacote de programas todos livres. Esse pacote de programas é o projeto GNU. Inclusive tinha um kernel também, mas esse kernel não acabou não sendo efetivado. Tanto que depois eu vou mostrar para vocês, o kernel do Linus Torvalds foi o efetivo junto com os programas do projeto GNU. Mas ele tinha uma intenção de criar um sistema completamente livre, um conjunto de programas e o sistema, o kernel também, o núcleo. E com isso ele criou a Free Software Foundation, todo mundo da área computacional, tem uma ideia sobre isso, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 4 de outubro de 85. Por quem? Richard Stallman, tá bom? E que se dedica à eliminação de restrições sobre a cópia, estudo e modificação de programas de computadores. Bandeiras do movimento software livre em essência, Então ele faz isso promovendo o desenvolvimento e o uso do software livre em todas as áreas da computação, mas particularmente ajudando a desenvolver o sistema operacional GNU e suas ferramentas. Pessoal, o Richard Stallman é esse homem aqui, E ele está entre os personagens importantes na história do software livre. E aqui está o GNU, que é o símbolo do projeto dele, o projeto GNU. Ele fez o anúncio inicial do projeto GNU em 27 de setembro de 83. Foi um marco histórico. E essa ideia dele existe até hoje, permanece até hoje. Uma versão mais longa, por quê? Porque o Linux ele é um software livre. E chamada de Manifesto GNU, foi publicado em março de 85, criando assim a Free Software Foundation. Então, na verdade, Richard Stallman criou o projeto GNU em 83 e a Free Software Foundation foi criada em 85. Ele começou a desenvolver um sistema compatível com Unix, porém livre. A logo do projeto é um animal mamífero de casco nativo do continente africano. Então, onde você achar essa logo aqui, ela indica um software livre, tá? Ela indica, vamos dizer assim, o projeto GNU, criado por ele, Richard Stallman. Uma coisa interessante, pessoal, é que tem um professor aí nessa história chamado Andrew Tannenbaum. O professor Andrew Tannenbaum, ele criou o Minix, o Mini Unix, na Universidade de Vrije, em Amsterdã, para explicar os princípios do livro que ele criou, chamado Operation Systems Design and Implementation, em 87. Esse livro dele é um clássico na área de sistemas operacionais. E olha que interessante, ele criou o Minix, que é um sistema operacional Unix-like, semelhante ao Unix, escrito em linguagem C e Assembly.
e ele é gratuito e com código-fonte disponível. Existem relatos, pessoal, que o Linus Torvalds estudou os códigos do professor Andrew Tannenbaum. Não que ele utilizou diretamente, mas ele estudou e ele criou o Linux, eu vou mostrar para vocês aqui, em 91. Então o professor Andrew Tannenbaum tem uma contribuição muito importante nesse processo, né? Que ele tinha criado o software livre Linux, né? Que tinha essa opção para a gente, né? Então aí o que acontece? Rapidamente falando, personagens importantes na história do software livre aqui também, nós temos o Linus Torvalds, né? Um grande personagem nessa história toda. Então o que acontece? O Linus Torvalds, ele é um personagem que lançou o Linux em agosto de 1991. Aqui com seu símbolo, o Tux, né? Que é o pinguim. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Tux. O nome do Linux surgiu da mistura de Linus mais Unix. Linus é o nome do criador do Linux, que seria o Linus Torvalds, né? Então a mistura de Linus com Unix surgiu o Linux, né? Então muito bem. Aqui, ó, pessoal, isso é muito importante. O que acontece aqui pra gente? O que eu vou dizer para vocês aqui de importância? Ó? Eu vou falar para vocês aqui rapidamente. Só vou falar aqui para vocês por que tem esse símbolo GNU Linux, hein, pessoal? O que vocês acham que tem esse símbolo GNU Linux? Esse símbolo GNU Linux é porque é o seguinte: o Linus Torvalds criou o kernel, o núcleo. E aí o que aconteceu? Ele usou os programas criados pelo Richard Stallman. Richard Stallman criou um conjunto de programas. Lembra que eu falei para vocês em 83? Ele começou com isso. Aí ele criou um conjunto de programas. Quando o Linus Torvalds, em 91, criou o kernel Linux, ele usou o pacote de programas do professor do Richard Stallman. Tá? E aí o que acontece? Só ver aqui. E aí, por isso que em muitos livros você tem o termo GNU Linux. Por quê? Você tem um conjunto de pacotes livres e aí com isso eu tenho o meu kernel. Por isso que o Linus Torvalds criou o Linux, mas eu tenho em vários lugares o termo GNU Linux, né? Tá joia? Então vamos continuar aqui. Tá? Vamos fazer o próximo slide para vocês verem. Por isso tem essa simbologia. O GNU, né, o símbolo do GNU com o Tux, que é o símbolo do pinguim. Tá? Então o que acontece aqui? Outro personagem importante, né? Eu tenho aqui o Mark Shuttleworth. Ele criou o Ubuntu, né? E lançou sua primeira versão em 20 de outubro de 2004, né? Então isso aqui é muito importante, né? Então o que acontece? Com isso, a gente pode relatar alguns dos personagens importantes nesse mundo do software livre, né? Então só vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Rapidamente, vamos continuar aqui para ver todas as outras opções, né? Aí vamos ver os próximos. Então aqui eu citei 4 personagens importantíssimos aqui no mundo de software livre, né? Foi o Richard Stallman. Quem mais? O professor Andrew Tannenbaum, o Linus Torvalds, né? E aqui o Mark Shuttleworth do Ubuntu, que é uma das distribuições mais usadas no mundo, né? Baseado no Linux Debian, tá? Vamos falar agora sobre o LibreOffice, né? O LibreOffice é um pacote de programas de software livre que você pode usar no Linux ou em outros sistemas operacionais como o Windows, por exemplo, né? Então é um pacote muito interessante, pessoal. Eu indico para vocês, vale muito a pena, né? Então ele é uma potente suíte de escritório. Sua interface limpa e suas poderosas ferramentas libertam sua criatividade e melhoram sua produtividade, né? O LibreOffice incorpora várias aplicações que a tornam mais avançada, a mais avançada suíte de escritório de código aberto do mercado. Então você vê a importância do LibreOffice, né?
Então, o que acontece? O processador de textos Writer, a planilha Calc, o editor Impress, a aplicação de desenho e fluxogramas Draw, o banco de dados Base e o editor de equações Math são os componentes do LibreOffice. Você pode baixar gratuitamente e usar, tanto no ambiente do Linux, como no Windows, por exemplo, se você quiser, tá? Sem problema nenhum. Aqui uma coisa muito importante que eu vou destacar aqui para vocês é a diferença das extensões. O texto, o Writer, quando você faz no LibreOffice, a extensão dele é .odt e no Word é .doc. E no Calc, que é o equivalente ao Excel, é .ods. E o Excel é .xls. E a apresentação Impress é .odt. E no PowerPoint é .ppt. Mas lembra, pessoal, que eu vou dar a dica para vocês de como no LibreOffice você salvar como na extensão do Microsoft Office. Porque assim você cria um arquivo, salva como .doc e pode mandar para outras pessoas, que as outras pessoas, se não tiverem o LibreOffice, conseguem abrir no Word. E se tiver no LibreOffice, abre também, porque o LibreOffice ele vem com uma característica muito interessante. Ele abre arquivos do Word e abre arquivos do próprio LibreOffice, tá bom? Então vamos continuar aqui. Essa é a super dica de $1 milhão que eu estou brincando aqui com vocês. Tá? Com o LibreOffice você consegue abrir os arquivos do Office, da Microsoft, e essa é a minha super dica. Vou mostrar para vocês na prática. Tá? Então vamos fazer uma demonstração prática aqui para vocês. Ó. Eu tenho o LibreOffice Writer, eu posso vir aqui também em mostrar aplicativo, se for o caso do Ubuntu, né? E aqui eu digito, por exemplo, LibreOffice. E aqui eu vou entrar em Writer. Aqui eu estou até digitando um texto, aqui estou fazendo uma pesquisa sobre a estrutura do DNA. Né? Então vocês vejam a qualidade do texto. Um site aqui que eu estava pesquisando, né? Blog do Enem.com.br. Tem uma matéria bem legal aqui deles sobre a estrutura do DNA e o sistema de dupla hélice, que é a área que eu estudo na bioinformática, né, pessoal? Então aqui fala sobre os ácidos nucleicos e você vê a qualidade do texto, né? Que tem aqui, que eu estou pegando o material ali do site, dando uma lida e a gente vou referenciar, fazer uma análise aqui desse material. Né? Então vocês vejam que você pode fazer vários estudos, a qualidade do texto, a extensão dele está como .odt. Mas vamos supor que eu venha aqui e escreva, né, mais algumas coisas. Estamos fazendo uma pesquisa sobre a estrutura do DNA, né? Então aí vamos continuar sobre isso. Salvo. Aí eu quero salvar como .doc. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em arquivo, salvar como, e aqui eu venho em todos os formatos e seleciono Microsoft Word 97-2003.doc. Aí eu faço isso aqui, salvo nessa extensão, salvar. Aí ele nos pergunta para confirmar, eu falo para utilizar o formato Microsoft Word 97-2003. Essa dica aqui que eu queria dar para vocês, é muito interessante. Tá, joia? Eu uso aqui no meu dia a dia, com o Linux, né, fazendo os trabalhos e as pesquisas também. Então é uma coisa muito interessante da gente poder atuar, né, e salvar como .doc. Vocês viram que interessante? Né? Isso é muito legal de se fazer, né? E assim também a gente pode fazer usando o Calc. O Calc é uma planilha eletrônica, uma planilha LibreOffice Calc. Então aqui eu posso fazer várias coisas no Calc como se fosse o Excel, quem está acostumado a usar o Excel, né? Então aqui você pode aumentar a fonte, né? Então eu recomendo muito para os meus alunos também, para as pessoas. Então a gente vem aqui e coloca, por exemplo, contas a pagar, né? Então você quer fazer uma planilha de contas a pagar e aqui você quer colocar os valores, né? Então com isso o que acontece aqui? Nas contas a pagar eu pego e digito, por exemplo, água e coloco o valor, R$80, luz, vamos colocar aqui R$120. E o somatório, tudo aquilo que tem geralmente no Excel, que é muito conhecido,
Aqui no Calc também tem, eu tenho a soma, ó. Posso fazer a soma, né? Dou Enter, ele confirma e nos mostra essa soma feita. Aí na hora de salvar, aquilo que eu falei para vocês, né? Ele vai tentar salvar na extensão padrão dele. Então, se você quiser salvar para ser aberto no Excel, você vai na opção salvar como, vem aqui em todos os formatos e salva como aqui, ó, Microsoft Excel 97/2003. Fiz isso, coloco aqui o título da nossa planilha, escolho o diretório, né? Aí eu coloco aqui contas, apagar, e vamos colocar aqui setembro, né? Setembro de 2019. Muito bem. E aqui novamente ele pergunta para nós confirmarmos para utilizar o formato Microsoft Excel, para manter essa compatibilidade, né? Que aí você às vezes vai mandar para pessoas que você não tem certeza se tem no LibreOffice. Então no primeiro momento você pode estar salvando com a extensão padrão que é usada pelo pacote da Microsoft, garantindo a interoperabilidade, que outras pessoas possam abrir seus arquivos também, né? Então com isso aqui já mostrei um pouco para vocês do LibreOffice. Tem o Impress também para fazer apresentações como o PowerPoint, o Draw e assim por diante, né? Então vamos continuar aqui na apresentação, né? Aqui para vocês eu vou mostrar um pouco também. Vamos ver aqui um pouquinho dele também. Isso. Aqui, ó. Então, a demonstração prática do LibreOffice. Eu vou mostrar também um pouco dos comandos de terminal do Linux. Muito úteis também, muito importantes. Então, eu posso vir aqui e mostrar aplicativos. Venho aqui em terminal, né? E aqui em terminal, pessoal, tem uma infinidade de comandos interessantes para vocês entenderem e saberem. Mas alguns você tem que conhecer a parte básica. Depois você pode sozinho se aprofundar no estudo de outros comandos. Então, pwd, por exemplo, é um comando que mostra o diretório corrente, onde eu estou, né? O caminho padrão onde estou no momento. Eu posso criar um diretório com o comando mkdir e o nome desse diretório. Então, por exemplo, mkdir estudos terminal, por exemplo, né? Ele cria um diretório, make directory. Ele cria um diretório chamado estudos terminal, tá? E para entrar nesse diretório, como é que eu faço? Né? É bem simples, eu digito cd estudos terminal. Ele entra no diretório. Tanto se eu digitar pwd, ele me mostra que eu estou em /home/office/estudos terminal, né? Que é o diretório corrente meu. Eu posso criar um arquivo texto aqui, né? Eu uso um editorzinho chamado Nano. Nano, por exemplo, eu posso colocar palavras ou o nome que eu quiser, .txt, né? Então ele vai criar um arquivo texto chamado palavras.txt. Aqui eu tenho um editor Nano, ele criou esse arquivo, porque esse arquivo não existia, né? E agora eu posso digitar um pequeno texto aqui para a gente poder fazer um teste, né? O Linux é um software livre, né? Então aqui você pode escrever vários comandos. O Ubuntu é uma distribuição livre, é uma distribuição do Linux, né? Eu posso digitar letras maiúsculas, letras minúsculas, acentuação, tudo normal. O LibreOffice é equivalente ao Microsoft Office, né? Então aqui é claro, eu estou usando, eu falei para vocês também aqui do Mozilla Firefox, né? Então aqui eu tenho o Mozilla Firefox, onde eu tenho várias coisas aqui para mim poder atuar, né? Então são várias situações. Tem aqui, posso vir aqui, entrar num site para fazer pesquisa e tudo mais, né? Então muita coisa aqui que a gente pode estar atuando e trabalhando, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então vamos ver aqui o comando de terminal aqui. Então vamos continuar. Para mim salvar esse arquivo aqui, eu digito Ctrl O. Ele pergunta se eu quero salvar o palavras.txt, eu dou Enter e Ctrl X ele sai. Então muito fácil, muito intuitivo. Depois eu posso digitar cat palavras.txt, ele me mostra o conteúdo do arquivo, né, através desse comando cat.
e assim por diante. Então, vários comandos de terminal são muito úteis. Posso pesquisar conteúdos dentro desse arquivo texto usando grep. Por exemplo, posso pesquisar para ele procurar para mim pela palavra, vamos supor assim, livre, né? Dentro de palavras.txt. Esse comando busca para mim, mostra todas as linhas onde foram encontradas a palavra livre. Então, esses comandos aqui são muito importantes, né? Depois eu posso estar sempre mostrando para vocês alguns comandos aqui muito úteis, que a gente conhece e que também vai aprendendo no dia a dia. Tem muita coisa para aprender também, né? Aí eu posso digitar exit, ele sai do terminal, né? Tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos ver aqui para a gente continuar nossa apresentação. Então mostrei um pouco do LibreOffice, um pouco de comandos de terminal Linux para vocês. Aqui eu falo um pouco das versões do Ubuntu, sempre vem o ano, né, e o mês, né? Então tem as versões, por exemplo, 4.10, ela é do ano 2004, no mês de outubro, né? Então os nomes são sempre em inglês também, atribuídos pela Canonical, sempre é um D, mais o adjetivo, mais o nome de um animal, né? Vamos ver aqui, por exemplo, Ubuntu 4.10 de Warthog, né? Warthog, né? O porco africano verruguento. Então sempre de uma forma divertida também, tentando ser uma coisa bacana para as pessoas poderem utilizar. Então uma bastante criatividade. Essa versão que eu estou usando, essa distribuição que eu estou usando é o Ubuntu 18.04 LTS de Bionic Beaver, o castor biônico. Então sempre bem interessante, né? Os exemplos e os nomes que ele nos traz, né? Você pode fazer download do Ubuntu a qualquer momento, gratuitamente, né? Então alguns dos softwares livres mais utilizados, o Linux, o compilador C, o Eclipse, o NetBeans, servidor Apache, servidor MySQL, VLC, GIMP, entre muitos outros, né? Eu estava falando para vocês do BR Modelo que eu uso, que é desenvolvido por brasileiros, né? Muito legal para criar modelos em entidade de relacionamento. Então tem muita coisa para a gente poder estar estudando, estar analisando aí. Vocês podem estar também buscando. O Linux também tem vários sabores, né? Várias distribuições, a Ubuntu, a Debian, Fedora, Mint e diversas outras. Tem distribuições Linux nacionais também, bem legais, onde tem muitos brasileiros trabalhando. Tá? Então a conclusão é que os softwares livres são muito úteis e usados na comunidade acadêmica em geral, e muitos softwares livres são muito famosos, como Mozilla Firefox, né? E são muito usados também com sistemas operacionais proprietários, como o Windows da Microsoft ou o macOS da Apple. Então usem softwares livres, vale muito a pena, e divulguem o seu uso. Aqui eu reforço que eu uso e indico também um software chamado BR Modelo, né? Que eu uso nas aulas de banco de dados, recomendo que meus alunos usarem também. Muito obrigado a todos, tá? Se você gostou e puder curtir o canal e compartilhar para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o mundo do Linux, eu agradeço. E que é muito usado também na área de biotecnologia. Abraços a todos. Tá? Aqui nós estamos terminando aqui. Até o próximo. Muito obrigado. Tá bom?